Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o verso de número 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Nós temos visto, irmãos, que cada dia surge mais congresso de como ser igreja, de como administrar uma igreja. Existe uma doutrina no curso de teologia, faculdade, seminário de teologia, que é a administração eclesiástica, que ali o obreiro aprende, o pastor, o obreiro aprende como fazer uma administração eclesiástica. Eclesiástica está ligado a funções ministeriais dentro da igreja. Então, como fazer uma administração eclesiástica? Tá? Então existe essa cadeira, dentro da teologia. E ali a gente vê muitas estratégias, na questão administrativa, questão estatutária, regimentária, nas questões burocráticas, judiciárias, enfim, muitas maneiras. Mas uma coisa também, que se vê, porém muito pouco, que não tem sido aplicado nas igrejas, é exatamente um dos principais pontos administrativos que a igreja precisa ensinar e que a igreja precisa viver, de como resgatar ou restaurar o modelo apostólico para os dias atuais, claro que com imperfeição, porque eu entendo, irmão, que nós, a igreja moderna, por mais que se esforce, nós nunca vamos conseguir viver e ser de fato 100% como a igreja apostólica foi. Eu não sei se você concorda comigo, mas o culpado principal não é propriamente o pastor cheio de boa intenção. O culpado principal, na maioria das vezes, é a própria membresia. E você vai entender o porquê. Porque quando se fala de viver como a igreja apostólica, não é apenas pegar, como está em Atos 4, que a gente vai já ler, pegar o que se coloca na igreja, aos pés dos apóstolos, e repartir de acordo com a necessidade do povo. Porque antes de repartir de acordo com a necessidade do povo, primeiro o povo precisou trazer. E olha que os irmãos lá não tinha negócio de dízimo não, e não tinha negócio de, irmão, dê oferta, dê dízimo que Deus vai lhe prosperar. Não, era simplesmente um ensinamento de amor e uma prática de amor, volitiva, de volição, de espontaneidade. Partia daí. Mas hoje nós muitas vezes não queremos ajudar ou contribuir com o mínimo que seja, a não ser quando nos pedem ou quando apelam desesperadamente, colocando uma faca em nosso pescoço, apresentando um envelope ungido com promessas de riquezas. Aí nesse caso a gente acaba às vezes sendo generosos, entre aspas, porque na verdade não é generosidade, é ganância, porque é uma barganha. Dê, que Deus te dá muitas vezes mais. Mas a igreja primitiva não vivia dessa forma, não vivia desse jeito. O que nós vamos ver aqui, esses 4 princípios de como ser um cristão legítimo e uma igreja verdadeira. E o primeiro princípio é: o povo era um povo de perseverança. Ou seja, não era um povo que ia até o meio da caminhada, não era um povo que apenas começava e parava, não era um povo apenas que dava o primeiro passo e dava 3 para trás. Não era um povo apenas de fogo de palha, de dar lugar. Tem uma pregação que eu estou já em mente aí, que Deus colocou, que o nome do tema da pregação, Auricélia, é dar lugar vaso, Aí vamos ver o que é dar lugar vaso, Então, não é isso. Perseverar não é aquela coisa, o cara está, aquele fogo mais medonho do mundo, na igreja, nos cultos, aquela coisa, de repente o fogo se apaga, se foi e não acende mais, fogo de palha. Não é isso. Mas a perseverança, meu irmão, fala de algo que é constante. A perseverança fala de algo que é contínuo, algo que é assíduo, que é permanente. Isso é perseverança. Perseverança é algo que continua, que persevera, que continua, que é permanente, que é assíduo, que não se interrompe, que não para. Então a igreja apostólica, a igreja do primeiro século, que nós desejamos tanto essa igreja, que os desigrejados, que chamam de desigrejados, não existe esse termo, apenas para mim é um termo de identificação, para outros é um termo pejorativo, para outros é um termo técnico que o IBGE usa, mas não existe esse termo na verdade. Porém, é preciso que haja perseverança. Mas perseverança em quê? Primeiro, é preciso que o crente legítimo, o crente verdadeiro, lavado, remido pelo sangue de Jesus, ele seja perseverante na doutrina qual? Apostólica. Quando se fala de doutrina, fala de quê, igreja?
ensinamento. O apóstolo Paulo falou de doutrina de demônios, ensinamento de demônios. Nós sabemos que existem doutrinas de demônios, nós sabemos que existem doutrinas de homens, nós sabemos que existe a doutrina de Deus. Eu peguei uma mensagem outro dia, os 3 tipos de doutrina. Então, é nessa doutrina que nós temos que perseverar. Poxa, nós temos tantas igrejas hoje no Brasil. Um irmão passou para mim o dado, disse que uma última análise aí, parece que 25 mil denominações espalhadas pelo Brasil. E dessas 25 mil denominações espalhadas pelo Brasil, elas geram aproximadamente 50 milhões de evangélicos. E desses 50 milhões de evangélicos, 80% deles são pentecostais. Uma outra grande parcela neopentecostal, que já está praticamente misturado com os pentecostais. Uma parcela menor que são reformados. E outra parcela menor que muitas vezes nem se intitula pentecostal, neopentecostal e nem reformado. Mas eu te pergunto, tanta igreja, 25 mil denominações. Denominação, igrejas são muito mais. Porque cada denominação tem 3 igrejas, 10 igrejas, 100 igrejas, 1000 igrejas. Dessas milhares de denominações, desses milhões de cristãos, eu lhe pergunto, em que doutrina estão fundamentados? Em que doutrina a sua igreja, que você congrega, que você faz parte, está fundamentada? Em que doutrina o Ministério Missão de Fé está fundamentado? Em que doutrina a teologia reformada está fundamentada? Em que doutrina a teologia pentecostal, neopentecostal, tradicional está fundamentada? Não, nós estamos fundamentados na doutrina calvinista. Não, nós estamos fundamentados na doutrina arminiana. Não estamos fundamentados na doutrina neopentecostal da década de 80, na doutrina da prosperidade. Nós estamos fundamentados na teologia dos envelopes, na teologia dos dízimos e oferta, na teologia das campanhas, na teologia do eu determino, do eu não aceito, na teologia do que eu tenho que ser cabeça e não calo. Eu quero dizer, nenhuma dessas teologias, meu irmão, são fundamentos apostólicos. O crente legítimo, a igreja legítima, independente de placa, não estou falando de placa, a igreja legítima do Senhor, ela persevera no fundamento da doutrina apostólica. Qualquer igreja, por mais rica, materialmente falando, mais próspera, por maior quantidade de membros que ela tenha, centenas, milhares, por mais bela que seja, por mais ornamentada que seja, aparatosa que seja, famosa, conhecida que seja, se não estiver fundamentada e perseverante na doutrina apostólica, não pode ser chamada de igreja de Cristo. Amém, pessoal? Não pode. É o primeiro fundamento da igreja, é a doutrina dos apóstolos. Agora o que é, pastor, o que é a doutrina dos apóstolos? Não apenas de um apóstolo, porque os apóstolos, irmãos, eles tinham harmonia naquilo que eles ensinavam. Era o Espírito Santo. Se houvesse divergência doutrinária, então não podia ser o Espírito Santo, porque Deus não é Deus de confusão. O próprio Paulo nos alertou. Paulo alertou em Gálatas capítulo 1: se alguém vier e pregar um outro evangelho, uma outra doutrina, que não seja essa que nós, os apóstolos, estou parafraseando o texto, porém com fidelidade no que o texto está dizendo. Se alguém vier pregar um outro evangelho, que nós, os apóstolos de Cristo, não pregamos, que esta pessoa seja amaldiçoada. Se vier um anjo do céu aparecer brilhando em luzes resplandecentes, ou mesmo um de nós, da apóstolo de Cristo, pregando uma outra doutrina, um outro ensinamento, um outro evangelho, que não é esse agora, que seja maldito. Então, queridos, esse é o primeiro fundamento da igreja, o primeiro fundamento da fé cristã, da vida do cristão lavado, remido pelo sangue de Cristo. Não existe essa coisa
de eu ser um eleito, lavado, comprado, adquirido pelo próprio Deus. Estou lá na igreja católica, adorando as imagens dos santos, me confessando com o padre, participando das procissões, e de repente eu me converto lá dentro, Deus me alcança, o evangelho chega, a doutrina apostólica chega e me liberta. Não existe essa coisa, não, eu estou aqui na igreja católica, estou aqui e tal, mas eu não concordo não, tá bom? Não existe isso. Você conseguiria? Você conseguiria lá dentro do catolicismo romano, no meio de tantas heresias, depois de Deus abrir teus olhos, você conseguiria ficar lá? Eu não conseguiria. Isso se aplica também, irmão Gabriel, a estar dentro de qualquer outro tipo de seita ou de religião que não professe a doutrina legítima apostólica. Poxa, qual é a diferença da igreja católica para as igrejas evangélicas? Eu não vejo nenhuma. Você consegue ver alguma diferença? Ou é semelhante, 100% alinhada, 100% semelhante. A igreja católica leva a Bíblia, a igreja evangélica também leva. A igreja católica faz batismo, a igreja evangélica também faz. A igreja católica faz celebrações com pessoas e ministrações, a igreja evangélica também faz. A igreja evangélica toma ceia, a igreja católica também toma a comunhão. A igreja católica adora os santos, a igreja evangélica também adora os amuletos ungidos. A igreja católica faz novena, sabe o que é novena, né? Novenário de São Francisco, novenário de Aparecida, novenário de Imaculada Conceição. Aquela festa de comemoração, a data estipulada para aquela santa. A igreja católica faz novenas, a igreja evangélica faz campanhas. Só muda os nomes, mas é a mesma coisa. Como é que Deus abriu os meus olhos para o fundamento da fé cristã? Esse alicerce que foi lançado, como Paulo diz, ninguém pode pôr outro alicerce além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus, e obviamente a sua palavra, a sua doutrina. Como é que eu vou construir a minha vida em cima de outro fundamento? Então, querido, preste muito atenção, que o verdadeiro cristão, quando Deus se revela a ele, sela-o com o Espírito Santo, ele é arrebatado, vamos dizer assim, tomado com força do meio da heresia. Ele está lá na doutrina espírita, ou no meio da macumba, ou lá dentro da maçonaria, no meio dos mormons, dos testemunhos de Jeová, dos adventistas do sétimo dia, das igrejas mais legalistas que nós temos hoje. Está lá no catolicismo, em qualquer outra igreja apóstola, Deus chega com o evangelho para ele, ele não vai conseguir ficar lá dentro, não vai. Por mais que ele tente, então ainda vou uma vezinha, vou, ele não vai conseguir ficar muito tempo, porque o eleito, ele persevera na doutrina apostólica. Mas ele não vem só para uma campanha, já viu o convite aí? Vem para a campanha. O meu pastor é uma bênção, ele revela até o número da Mega Sena. Os convites são esses. A pessoa vai, tal. Olha quantas igrejas começaram aparentemente pregando o evangelho. Olha quantas igrejas começaram aparentemente com boa vontade. Olha quantas igrejas, ministérios começaram aparentemente, meu irmão, com as melhores das intenções. E olha que tipo de doutrina estão fundamentados hoje. Não pode ser chamado de igreja de Cristo. Não pode ser chamado de um cristão lavado e remido pelo sangue de Cristo. Porque a igreja, é assim que os primeiros cristãos viviam, perseveravam na doutrina dos apóstolos. É essa doutrina. Aí o pastor já deu. E a igreja fulano de tal, a igreja Beltrano, a igreja, não, eu não sei, eu não conheço. Pastor, o fulano de tal, pastor, eu não sei. Querido, você tem um Espírito Santo. Se você está lá numa igreja
Você não vai precisar me perguntar sobre aquela igreja. Você mesmo vai identificar e perceber, porque João diz no capítulo 2 que nós temos a unção do Santo. E essa unção nos ensina tudo. Então, mesmo que eu seja um analfabeto, ou semi-analfabeto, ou saiba nada, mas pelo fato de eu ter a unção do Santo, que é a pessoa do Espírito Santo na minha vida, eu sei discernir e compreender o que é uma doutrina apostólica, o que é uma doutrina humana ou uma doutrina satânica. Eu vou saber identificar que na minha igreja está pregando heresia, ou eu vou saber identificar se na minha igreja está pregando a verdade. Esse é o primeiro fundamento. E ele persevera. Ele vem para a igreja. Opa, eu estou na igreja Missão de Fé. Prega a verdade. É uma bênção. O pastor Jardel se desvia da verdade. Começa a pregar heresia. Não, mas eu amo tanto o pastor Jardel. Eu amo tanto o ministério Missão de Fé. Apostatou. Desviou, está aí, um herege agora. Mas eu vou ficar aqui porque eu gosto. Está errado. Você não se converteu a uma placa denominacional. Você se converteu a Cristo, a doutrina apostólica. Não é na denominação que eu tenho que perseverar. Não é porque eu tenho uma função eclesiástica que eu tenho que perseverar. Eu tenho que perseverar na doutrina apostólica. Até aí entendido, amém? Segundo elemento, no qual a igreja legítima, lavada, remida, verdadeira, persevera na comunhão. Isso aqui é bom. Quando se fala de comunhão, querido, no nosso dicionário da língua portuguesa, ele fala de uma sintonia de sentimentos. Sintonia de sentimentos. Sintonia do modo de pensar, no modo de agir, identificação. É isso. Comunhão fala de sintonia, de sentimentos, de pensamentos, de agir. A igreja concordava, a igreja era perseverante nisso. Ou seja, não havia divisão entre eles. A igreja que criou panelinhas, Coríntios, Paulo escreveu para lá, acabou com essas panelinhas lá. Não, meu grupo, estamos aqui dentro da igreja, mas o meu grupo é da doutrina do pastor Zezinho. Não, pois eu estou aqui dentro, o meu grupo é da doutrina do diácono Gilmar. Está errado isso. Nós somos a igreja, nós somos um corpo. A igreja precisa, eu não estou falando de grupo de amigos, tá? Grupo de amigos isso aí vai existir sempre e é bom que exista. Estou falando de panelinhas teológicas dentro da igreja, não pode haver. Uma igreja verdadeira, legítima, lavada, remida pelo sangue de Cristo, um crente verdadeiro, ele além de perseverar na doutrina apostólica, eles também têm comunhão, ou seja, eles têm uma sintonia de pensamentos, de compreensão doutrinária. Eles têm uma sintonia do modo de pensar e de agir, ou seja, as obras deles são iguais. Obras que levam até o partir do pão, que é o próximo ponto. É uma obra conjunta. É um povo, irmão, que tem sintonia, que trabalha junto, que estão juntos no trabalho, que estão de mão dada, que estende a mão para o outro, que tem comunhão. Comunhão fala disso. Se o meu irmão está caído, eu vou lá e levanto ele. Se o meu irmão está fraco, eu vou lá e procuro animá-lo. Nós temos comunhão. Nós agimos no mesmo propósito. Não adianta criar um racha aqui, meu irmão, uns irmãos aqui puxando para um lado e outros irmãos aqui puxando para o outro. Casa dividida não pode subsistir. Por isso aquela igreja era uma igreja tão poderosa, irmão, tão viva, tão eficaz no que pregava, porque a comunhão daquela igreja era algo tremendo, trazia um testemunho extraordinário para a sociedade. Hoje está tanto quanto complicada essa coisa, irmão. Por quê? Porque as pseudo-igrejas, empresas que tem aí, que de fato só pensam em lucro mesmo, a sociedade as tem como uma igreja também cristã, como uma igreja de Cristo, evangélica, Missão de Fé evangélica, Universal evangélica, Mundial evangélica.
Os mormons são evangélicos, os adventistas são evangélicos. E isso na mente das pessoas causa uma confusão, porque eles não sabem discernir, distinguir que a igreja de Cristo não é uma placa, que a igreja de Cristo é um povo que vive uma doutrina. Então, se nós somos a igreja de Cristo, então é preciso que haja comunhão entre nós. Sabe, todo o primeiro domingo de cada mês, a gente realiza a chamada Ceia do Senhor. A gente pega temos um banquete, mas mesmo antes do banquete a gente pega um pedaço de pão, que representa o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é a própria igreja, que Ele deu o seu corpo para nos unir com Ele e formarmos membros do corpo dele, sendo muitos, um corpo só. Então, que sentido vai fazer a gente se reunir para fazer isso se não houver comunhão entre nós? O irmão ali está intrigado com o outro, o irmão ali não fala com o outro, os irmãos ali estão brigados, o irmão ali não vai com a cara do outro. Que igreja é essa, irmão? Que comunhão é essa? É um enxerto equivocado, um transplante que foi rejeitado, de órgão que foi rejeitado, porque a igreja de Cristo tem comunhão. Por isso, como igreja de Cristo, é importante, queridos, que vocês tenham comunhão uns com os outros, que vocês procurem tratar bem uns aos outros, que nós procuremos andar no mesmo sentido. O que é que eu falo para os obreiros quando eu faço a reunião de preparação de obreiros? Uma da coisa que eu oriento a eles: irmãos, aqui nós temos um sentido para andar, uma ordem de Deus, uma direção bíblica. Se o irmão tem a mente da Universal, eu aconselho o irmão a ir buscar seu obreiro lá na Universal. Se o irmão tem uma mente assembleiana, aqui do lado tem uma Assembleia de Deus. Se o irmão tem um entendimento, uma mente da Deus e amor, eu aconselho o irmão a buscar seu obreiro lá. Porque se o irmão for seu obreiro aqui com a mente da Universal, não tem como haver comunhão. Se nós enviarmos um missionário, o Auricélio mais a Regiane, para assumir uma congregação na Bahia, a igreja Missão de Fé lá tem que ter comunhão com a igreja Missão de Fé daqui. Mas de repente o Auricélio está lá, começa a fazer campanha de 7 semanas, começa a dar amuleto para o povo, começa a pedir dízimo e dizer que o povo é ladrão, que não está dando. Aí a comunhão já se foi. Você está vendo como é algo interligado? A doutrina, a perseverança na doutrina, primeiro. Depois, uma comunhão. Mas essa comunhão, ela é fruto exatamente dessa doutrina, que nos leva a pensar da mesma forma, a trabalhar da mesma maneira, a termos comunhão, respeitando as diferenças de cada um, mas termos comunhão, principalmente na questão doutrinária. Uma coisa que eu mais peço aos pregadores daqui: não vamos pregar entendimentos diferentes no púlpito, não tem como. Eu estou aqui pregando, casamento é para a vida toda, casamento uma vez só, não vá separar da sua mulher para casar de novo, você vai ficar em adultério. Aí vem outro pregador para abordar um irmão, outro irmão, ou mesmo do púlpito da igreja, para dizer: não, irmão, você pode divorciar e casar sim. Que comunhão é essa? Não dá, não tem como. Então é importante que haja comunhão, irmãos. E a comunhão, ela fala também de compaixão, de misericórdia, de amor para com o irmão, que é o que nos leva ao próximo ponto. Eles perseveravam na doutrina apostólica, na comunhão, e agora no partir do pão. No partir do pão.
O que é o partir do pão? O partir do pão era a comunicação dos bens materiais para com o meu irmão. Não era sair por aí dando cesta básica na favela, não era sair por aí dando sopão o pessoal do meio da rua. É bom fazer isso? Amém, é ótimo. Mas a comunhão aqui era dentro da igreja. O partir do pão era entre os irmãos. Às vezes as igrejas colocam nas redes sociais ou em algum lugar aí que estão fazendo um trabalho filantrópico lá, criaram uma creche, um negócio lá, estão ajudando o povo, e tem irmão dentro da igreja passando necessidade. A igreja mostra o partir do pão lá na praça, com os pobres e mendigos. Irmão dentro da igreja passando. Que partir de pão é esse, pelo amor de Deus? Ele está falando, irmão, aqui entre os irmãos. Não adianta sair por aí com um baldão de sopão na cabeça, distribuindo à torta e à direita, com carradas de cestas básicas para distribuir para os pobres necessitados, se não há partir de pão entre nós, irmão. Aqui é o ponto. O apóstolo Paulo, aliás, o livro de Atos, ele mostra lá em Atos 4, 34, 35. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Por quê? Porque todos que tinham algum tipo de propriedade vendia, trazia aos pés dos apóstolos, e os apóstolos repartiam de acordo com a necessidade de cada um. Olha como a coisa era, olha a comunhão como é que era. Um povo alicerçado numa doutrina, a doutrina apostólica, vivendo uma comunhão tão plena, que eles não pegavam, eles vendiam seus bens, ao invés de sair por aí distribuir, não, vou vender e vou distribuir. Não, eles não faziam isso. Isso é um ponto importante. Como eles eram unidos e tinham comunhão, eles faziam o quê? Traziam para a igreja não é o prédio, né? A igreja, nós. Depositavam aos pés daquela liderança, e aquela liderança que não era assembleiana, nem neopentecostal, não botava no bolso um salário de 150 mil? Não. Não ia comprar Land Rover também, nem para Disney gastar 100 mil reais também, não. O que eles faziam? O dinheiro que chegava, eles sabiam quem eram os necessitados, o que a obra precisava, e eles direcionavam aqueles recursos para as coisas certas, para as coisas necessárias, para quem realmente, para o que realmente estava precisando. Oxe, eu já tive notícia aqui, irmão. A igreja está fazendo a campanha para juntar dinheiro para comprar um ar-condicionado. E pensa que aqui no Ceará, como é bom uma igreja com ar-condicionado. Estava lá os irmãos juntando dinheiro, já tinha lá um monte, milhares de reais para comprar os ar-condicionado. Chegaram até o pastor, isso é verídico. Chegaram ao pastor e disseram: pastor, o presbítero está precisando de ajuda, o gás dele se acabou-se. E o pastor? Não podemos, com milhares de dinheiro guardado, não podemos ajudar o irmão, porque o dinheiro que está aí é da obra de Deus, e é para comprar os ar-condicionados para a igreja. Mas vai olhar que domingo eles estão dando cesta básica, ou sopão nas favelas, nas ruas, tirando foto, botando nas redes sociais. Que partir de pão é esse? Querido, em Atos capítulo 6, nós vimos esse ministério funcionando. Ainda está com a sua Bíblia aberta aí? Vamos ler só um pouquinho aqui. Só o verso primeiro. Ora, naqueles dias cresceu o número dos discípulos, e houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Só isso aí. O que era o ministério cotidiano? Partir do pão. A igreja tinha um ministério cotidiano: viúvas, pobres, desempregados, necessitados, órfãos. Os dízimos que entravam na igreja, que não tinha dízimo, você sabe disso, né? A igreja não recebia dízimo, não pedia dízimo. As ofertas que entravam na igreja. O
que é que eles faziam? Ministério cotidiano. Estava lá o ministério cotidiano. Tinha gente lá cozinhando para dar de comer os outros irmãos. O povo trazia alimento, trazia mistura. Os recursos eram direcionados para ajudar as pessoas. Tinha um ministério cotidiano. Houve ali um probleminha, você viu, né? O judeu era o povo complicado, aquele povo lá naquela época, irmão. Esses gregos aqui eram judeus também. Ele fala, o texto fala aqui, né? Os gregos, os hebreus, esses gregos também eram judeus. Só porque eles eram judeus helenizados. O que é isso? Eles participavam da cultura e da língua grega. Só por isso eles eram discriminados pelos outros. Não, vamos atender as viúvas aqui hebreias, as viúvas gregas, que esperem chegar outra remessa. Quando chegar outra remessa, as viúvas gregas recebem. Agora a prioridade é as hebreias. Está errado. Houve contenda e discussão por isso. Mas enfim, o ponto não é esse. O ponto é mostrar o quê? Que havia um ministério cotidiano, um partir do pão, onde as pessoas se preocupavam, onde as pessoas não viviam o egoísmo maldito que nós vemos nas igrejas hoje, irmão. Porque se tem um povo egoísta, avarento, presunçoso nessa terra, é o povo evangélico. Pense num povo arrogante, muitos, a maioria, egoísta, avarento, gananciosos, que para dar uma cegonha de carro zero para uma igreja de Satanás, eles dão. Mas para estender, para dar R$1.000 para um irmão necessitado, ele não dá. Eu estou dizendo R$1.000 porque já que ele deu uma cegonha de carro zero, sei lá quantos R$1.000 foi naquela cegonha. Se o cara tem condição de dar uma cegonha de carro zero, uns 6 carros lá em cima ou 5, junta tudo ali, talvez dê uns 300 mil, ele tem condição de dar R$1.000 para um irmão pobre. Mas eles não fazem isso. Uma igreja que tem coragem, meu irmão, de pegar a geladeira, a televisão, o que tem dentro da geladeira, o micro-ondas, o ventilador, e jogar numa fogueira santa. Acaba sai juntando tudo dentro de casa, pega até o pinico, a tampa do vaso, é tudo, ele leva lá para a igreja, joga na fogueira santa. Pega tudo para dar na fogueira santa, mas não tem coragem de estender a mão para um irmão que está necessitado. Uma igreja que já tem um patrimônio milionário, bilionário. Que partir de pão é esse? E esses pastores em cima do púlpito, eu digo porque o irmão veio aqui visitar nós e falou para mim. O pai dele foi lá nessa igreja lá, terminou, irmão, quem vai dar R$5.000? Quem vai dar 4 mil, 3 mil, 2 mil, 1.000? Quem vai dar 100? Quem vai dar a moedinha? O bilhete da passagem, quem vai dar para ir para casa a pé, para mostrar que tem fé? O irmão disse que o pai dele deu, voltou para casa a pé. Bem feito. Era para ter voltado a pé, era para ter dado até a chinela para voltar com os pés descalços. Porque o povo acha, irmão, que não fez o sacrifício. Eu fui andando, grande fé vã. Mas não tem coragem de dar um. A igreja tem uma cantina lá. Aqui não, né? Lá não sei aonde. O cara deu uma cegonha de carro para a igreja, mas não tem coragem de pegar ali R$50 e comprar de lanche na cantina da tal igreja para dar para os irmãos que estão ali que não pode comprar. Irmã Lia? Eu vou dizer o nome da Lia mesmo, que ela já está queimada mesmo. Estava lá na igreja, lá os bichão tudo comendo. E ela sem dinheiro. Mas a filhinha dela lá, nesse dia. Aí todo mundo só olhava e achava bonita. Está comendo por quê, mano? Não, porque eu não recebi salário ainda, estou sem dinheiro. Ah, amém, glória a Deus, Pai do Senhor, aleluia. Como o Auricélio falou para mim, o Auricélio, outro irmão, não me lembro, que viu a criança chegar na cantina da igreja, papai me dá uma coxinha. Não, meu filho, papai não tem dinheiro hoje não, posso embora.
Que partir de pão é esse? Irmão, tragam roupas usadas. Vamos fazer o bazar beneficente. Bazar beneficente eu pensei que era para dar. Vamos fazer o bazar beneficente. Aí o irmão vai lá, né? O bazar beneficente, é R$5 a peça, irmão. Partir de pão é esse. Irmãos, traga um bolo. O irmão traz 10 bolos, o irmão traz 5 bolos, o outro traz 10 coxinhas, 50 coxinhas, o outro traz um fardo de refrigerante, todo mundo traz alguma coisa. Aí bota na cantina, agora vende para vocês. Eu perguntei, que matemática burra é essa? Não era melhor ter pego o dinheiro que os irmãos iam gastar para comprar coxinha e tudo mais, e logo dar logo para a igreja, não? Não, mas o partir do pão deles é esse. Isso não é partir do pão, irmão. Isso não é ser igreja. Pelo amor de Deus, você está me entendendo aí, amém? 4 elementos fundamentais na vida do crente. Primeiro, perseverar na doutrina apostólica. E é o conhecimento dessa doutrina nos leva a perseverar nela. Ela produz em nós, sim, a comunhão e o partir do pão, ou seja, atender às necessidades materiais dos nossos irmãos. Para isso que serve. É para isso que tem que entrar dinheiro na igreja. Manter a obra, sustentar missionário. Vamos enviar missionário para aqui, para ali, para lá. Sustentar missionário. Ajudar irmãos necessitados. Aí o cara vai, pastor, sustentar missionário. Sim, meu filho, como é que vai abrir obra sem sustentar missionário? Se você é tão bom e tem tanta fé, então vai lá sem ganhar nada. Tu não tem que comer, não tem que sustentar a família. Difícil é achar quem queira ir, mesmo ganhando, meu irmão. Quem que vai abrir mão do emprego, ganhando 2.000, 3.000 reais, para ir fazer missão, para ser sustentado com menos? Quem que vai fechar uma empresa, que está dando para tirar aí um lucrozinho até bom, andando no seu carro novo, comendo o bom e do melhor, para ir renunciar, para ir para uma missão missionária, para ganhar, ser sustentado com menos? Que Deus levante homens e mulheres assim com essa fé. Isso é o partir do pão. 4º ponto. Aliás, ainda tem Gálatas 2:9. Gálatas 2:9. Vamos ver o que é que está em Gálatas 2:9. Essa questão do partir do pão. E conhecendo Tiago e Pedro e João, que eram considerados como colunas da igreja, a graça que se me havia dado, Paulo falando, deram-nos a destra da comunhão, comigo e com Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. A igreja era preocupada com os pobres, com os irmãos necessitados. Paulo escreveu 2 capítulos, 2 Coríntios capítulo 8, 2 Coríntios capítulo 9, pedindo ajuda material para os crentes pobres da Judéia que estavam passando necessidade, coleta, oferta, contribuição, lembrando dos pobres, dos necessitados. Mas hoje a igreja perdeu essa visão. Achei bonito que um pastor falou. Eu vou com o pastor Zezinho lá para uma comunidade onde vai ter gente pobre. É importante a gente levar o evangelho? Claro, afinal de contas nós estamos lá para isso. Mas é bom chegar com o pão do céu, como o pastor colocou, eu achei bonito o que ele disse, com o pão do céu e com o pão que alimenta o corpo. Vamos chegar lá de mão vazia? Foi o que Tiago falou. Tiago 2, a partir do verso 14. Que adianta a gente só dizer, irmão, tem fé, irmão, tem fé, aguenta aí, tem fé, Deus vai prover, e não fizer nada? Não precisa ter muito. João Batista disse, quem tem 2 capas já é o suficiente, pega uma que tem, reparte com o outro, e a outra dá para usar. Mas a gente não.
Só está disposto a abrir mão de um par de sapato quando tem 10. Só está disposto a abrir mão de uma camisa quando ela já está rasgada, furada. Só está disposto a abrir mão de alguma coisa. O cara, se eu ganhasse na Mega Sena para fazer missão para os pobres. Fazia de nada, rapaz. Quem é fiel no pouco também não é fiel no muito. Nós só estamos dispostos a fazer alguma coisa quando a gente tem sobrando. E muito. Se tiver sobrando só uma certa quantia, a gente não. É como diz um velho ditado popular, né? A medida do ter nunca enche. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Não, mas eu só queria uma casa na beira da praia de R$1 milhão. Conseguiu. Mas agora ele quer uma que esse condomínio de luxo, Marco. Até eu preguei lá uma vez. Condomínio de luxo, lá. Não, mas eu quero agora na Alphaville, que é 5 milhões. Ele vai para o Alphaville, 5 milhões. Não, mas agora eu quero lá na Copacabana, que é 10 milhões. Medida do ter nunca enche. Então, o partir do pão, ele envolve isso. Em 2 Coríntios 8, capítulo 8, capítulo 9, é os 2 capítulos dedicados a isso. Paulo apresenta uma necessidade e pede aos irmãos que se disponham voluntariamente para ajudar naquela necessidade. Mas interessante como Paulo coloca. É como se Paulo dissesse assim: olha, irmão, tem uma necessidade. Os crentes pobres da Judéia, a necessidade está aí, mas eu não quero que você ajude por causa da necessidade, não. Quero que você faça isso com amor. É isso que Paulo ensina. Tem uma necessidade, está aqui a necessidade, e eu quero que vocês ajudem. Mas eu quero que vocês ajudem com amor, porque Deus ama quem dá com alegria. E lá em 1 João 3,17 em diante, ele diz o quê? Quem tem bens desse mundo, vê o seu irmão passando necessidade, e cerrar para ele o coração, como estará nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de língua, nem de palavras, mas por obra e em verdade. Era assim que a igreja apostólica vivia. Mas o que nós temos hoje é um povo individualista. Alguém que resolve fazer alguma coisa, resolve fazer só. Deixa eu te dar um exemplo. Se eu tenho 1 quilo de arroz para ajudar alguém, eu vou lá ajudar com 1 quilo de arroz. Mas se nós tudinho aqui se juntar, está aqui o meu quilo de arroz, está aí o outro quilo de arroz do irmão, o outro quilo de arroz do irmão, o outro já não precisa mais dar 1 quilo de arroz porque já tem 10, o outro traz macarrão, o outro traz farinha, o outro traz açúcar, o outro traz leite, o outro traz o óleo, a fava, o feijão. Fava não é bom não, presta não. Traz, o que é que acontece? Nós trabalhamos juntos, a gente pode fazer muito mais, amém? Tem um irmão ali necessitado, tem um outro ali necessitado, o que eu posso fazer é R$10, está aqui meus R$10, vou lá dar. Aí você já conhece outro também que está necessitado, você vai lá, pega o que vai dar. Mas se nós juntarmos o nosso R$10, meus 10 está aqui, 10 do pastor Zezinho também, já faz 20. Aí pega mais 10, o outro que tem mais condição dá 20, o outro tem mais condição dá 50, o outro tem mais condição dá 100, daqui a pouco você junta ali, sei lá, R$5.000. Opa, peraí, agora não dá para ajudar só irmão, só com R$10 não, nós temos 5.000, agora dá para a gente fazer mais, ó, pronto, aquele irmão lá que nós ia dar 10, agora já dá para dar 100, 200, 300, ele está precisando, está desempregado, o aluguel chegou, a água, a luz, tem que ajudar o irmão, aí já vai poder fazer mais. Era um trabalho feito sem egoísmo, sem querer aparecer, que às vezes o cara vai na frente para fazer, para poder ele aparecer, ele não quer fazer em conjunto com a igreja não, ele quer fazer só. Mas se a gente fizer junto,
A gente pode fazer muito mais, pode ou não pode? É claro que pode. Você entendeu a minha matemática aí, né? Pode fazer muito mais. Então isso, irmão, isso aqui é vida prática do cristianismo legítimo. Nós estamos vivendo isso? Muitos de nós não estão. Nós somos egoístas, ventricistas, só nos preocupamos conosco e acabou-se. Mas a igreja não pede, a igreja não tem dízimo, tem envelope nem nada. Tem só um caixote acolá no meio. Eu não vou dar não. Eu não vou dar e ninguém vai saber que eu não dei e não presta conta mesmo. Amém, meu irmão. É por isso que está ali, para ninguém ser pressionado. Para não precisar pedir, para não precisar constranger. É isso. Cada um vai fazer de acordo com a sua consciência, do que deseja fazer, quer fazer. Se não quer fazer, faz e acabou-se. Terceiro ponto, quarto ponto e último ponto, né? Calma aí. Perseveravam também nas orações. Interessante, querido. Que a igreja não é só uma igreja alicerçada teologicamente. Foi o primeiro ponto. Doutrina. Segundo, comunhão. Terceiro, partir do pão, manifestação do amor, da caridade. Quarto ponto, oração. Não, já dei meu dízimo, minha oferta, meu voto, meu propósito, tá bom. Precisa ir para culto aprender doutrina, não. Não, já dei, não preciso de comunhão, não. Eu já dei lá, negócio de partir de pão, de misericórdia, não. Eu já dei, Deus está vendo, está me vendo aí, Deus vai me abençoar, alguma coisa, preciso orar, não. O que é isso? Que entendimento torto é esse? A vida de oração, um dos principais pilares da vida do crente. Qualquer crente que para de orar, a tendência dele é declinar espiritualmente cada dia mais. Faça um comparativo com a tua vida, antes e depois, quando você orava. Um período que você orava bastante e um período que você passou sem orar. Qual era o período que você era mais fervoroso? Quando orava. Qual era o período que você tinha mais vontade de ler Bíblia? Quando orava. Qual era o período que você compreendia melhor a palavra de Deus? Quando orava. Qual era o período que você resistia mais às tentações, os desejos da carne, que você vivia mais o cristianismo verdadeiro? Quando orava. Olhar para a vida dos profetas, estão lá os homens orando. Olhar para a vida dos apóstolos, estão lá os homens orando. Olhar para a vida do próprio Jesus, está lá Jesus orando. Olhar para a vida da igreja primitiva, está lá a igreja primitiva orando. Olhar para a vida da igreja hoje, a igreja está fazendo campanha, não puxou o gospel, estão pagando o ingresso caro para entrar, os pregadores estão vendendo caríssimo os seus dons, mas oração a igreja não está. O evangelho resumiu-se a um show de stand-up com Cláudio Duarte, que agora foi isso que ele virou, um simples stand-up, que se apresenta cobrando ingresso, com a entrada proibida para menores de 12 anos, para dar um show. Uma banda gospel que surge no cenário, que tem uma ascensão extraordinária, agora cobra seus 40, 50, 100 mil reais. A igreja está resumida a isso. Cadê o povo que ora? A igreja está resumida aos líderes neopentecostais com suas campanhas. Vamos ao monte ungir determinado objeto. Traga uma oferta de 100 reais, coloque nesse envelope, faça seu pedido, porque eu, o santo homem de Deus, vou orar por você no monte, Deus vai ouvir minha oração. A tua Deus não ouve não, mas a minha ele ouve. Então me dá 100 reais, bota no envelope que eu vou lá orar por ti. Então, aquela igreja, ela aprendia a orar, e era um povo que perseverava em oração.
Esse é o quarto ponto. E tudo isso, irmão, essa forma de viver da igreja, isso, irmão, causou um impacto tremendo naquela sociedade. Quer ver? Verso 44, verso 23, em cada alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. Olha o impacto que causou naquela sociedade, irmão. O povo que não se converteu, que não abriu o coração para o evangelho porque era endurecido, ainda assim admiravam demais aquela igreja, aqueles irmãos. Por quê? Pelo que eles pregavam, porque eles perseveraram na doutrina apostólica, porque eles tinham comunhão, porque eles partiam o pão e viviam a vida de oração. E a sociedade via aquilo e era impactada, passava a admirar aquela igreja como igreja de Cristo. A sociedade hoje admira a igreja, irmão. Quando eu vou no local que eles perguntam o que é que você é, eu tenho vergonha de dizer eu sou pastor. Você acredita nisso? Chegamos a esse ponto. Não foi só eu não, eu falei na sala de aula um monte de outros pastores. Os pastores falaram lá também, rapaz, também tenho vergonha às vezes. Não é que eu tenho vergonha de ser pastor, eu não tenho vergonha de ser pastor. Eu sinto vergonha por causa da mácula, da mancha que está sobre os pastores. De quê? Os maus exemplos, os maus testemunhos, as corrupções, os vendalhões da fé. Eu cheguei um dia, um cara que eu conheço há muitos anos, trabalhou para um empresário do ramo do automóvel, e eu fui um dia lá no com o cunhado. Aí esse cara estava lá. Jardel, agora eu sei que você é pastor, rapaz, aí vamos abrir uma igreja para nós dividir o lucro. Eu olhei para ele e falei: amigo, você brinca com qualquer coisa, mas com isso aí não, tá? E uma hora ele mudou o assunto. Essa é a imagem que a gente leva. E aí, aqui não, aqui é a igreja pela teologia, doutrina, pela comunhão, pelo partir do pão e pelas orações. Eles impactavam o povo. Ainda dá para impactar essa nação, irmão, pregando e vivendo o evangelho de Cristo. Ainda dá para o Brasil enxergar a igreja de Cristo no meio da névoa. Ainda dá para a nossa vizinhança, para Fortaleza, para o Ceará, para os estados do Brasil, ainda enxergar a igreja de Cristo. Mas para isso é preciso nós vivermos, sair do enclausulamento, da gaiola. Ainda dá tempo. Mas nós vamos ter que ter coragem, irmão. Tirar a vergonha, a timidez, a covardia, e se apresentar como uma igreja que defende a verdade. Combater esses ladrões, esses corruptos, esses bandidos travestidos de pastores e líderes de ministério, essas facções evangélicas, e mostrar o que é realmente o evangelho, e mostrar na Bíblia, mostrar na doutrina, e vivermos juntos. Isso vai mostrar. Não é para se exibir, pelo amor de Deus, irmão. Para se mostrar, se fosse para se mostrar, vamos fazer um show gospel, meu filho. Se fosse para se mostrar, vamos pintar isso aqui de preto, meu irmão, e vamos soltar fumaça aqui dentro, e vamos dançar. Se é para se mostrar, vamos pedir dinheiro para o povo, vamos pedir dízimo, vamos pedir oferta, vamos pedir propósito e voto, e vamos comprar carrão importado, e vamos desfilar por aí. Se é para se mostrar, eu vou voltar para aqueles empresários e donos de rádio que me expulsaram de lá. Vou dizer para eles: vou comer na tua mão agora.
vou andar na tua coleira, mas deixa eu pregar na tua rádio para me ficar famoso. Ou então vou lá para aquele deputado, eu sem carro, meu irmão, me oferecendo carro zero, me vender para ele. Ou vamos adotar o costume das santas Assembleias de Deus, que de santa não tem mais. Quem for assembleando que quiser achar ruim, que acha, estou mostrando na Bíblia. A tua igreja virou um palanque político, meu filho. Você não percebeu isso ainda não? Pastor está doido? Eu não sei se eu estou doido. Eu estou falando o que é verdade. É perigoso. Minha esposa fica preocupada. Os irmãos me alertam. Cuidado, pastor, andando por aí. Mas se é isso que está ardendo aqui dentro para dizer, vamos falar. A obra não depende da presença do pastor Jardel. A obra é de Deus. Se lhe faltar, tem o Zezinho, tem o Gilmar, tem o Auricélio, tem vocês. Se até Moisés morreu, a obra continuou. Se até Paulo e Pedro morreram, a obra continuou. A obra de Deus não para. Esses exploradores, pastor assembleiano liderando o campo, rendendo 20 mil reais, botando dinheiro no bolso, cheio de crente pobre lá, oprimindo o povo. Covarde. Tem coragem de cinturar. É por causa de vocês que estão envergonhando o evangelho. Não é só universal e mundial, não, é vocês mesmo. A maioria de vocês assembleianos, pastores assembleianos, isso aqui é para vocês. Mentirosos, corruptos. Pensa que o povo não sabe o que vocês fazem. Se reúne em convenções, muitos de vocês se reúnem em convenções, vão falar de política e de dinheiro, e vão negociar campo. Tem gente que sabe disso, meu filho. Ei, teu campo está dando quanto? Meu campo dá 5 mil, e o teu dá 10 mil. Pronto, pega essa Hilux aqui de volta, pega mais isso aqui de volta e vamos trocar o campo. Isso é a maioria das Assembleias de Deus dos dias de hoje. Não todas, não todas. Homens sérios e Assembleias de Deus sérias, mas a maioria está desse jeito que eu estou lhe falando. Negociando a igreja. Alguém que sabia disso? Sabia, né? Sabia também. Aí de repente o pastor vai para outro campo, o outro pastor chega no campo, o teu campo já de Hilux, tu acha que ele já tinha aquela Hilux lá. Ou com outra coisa, já estava negociado. Venderam-se aos políticos, vocês comem na mão deles. Vocês são a vergonha do evangelho brasileiro. A maior denominação, Assembleia de Deus, que tem várias placas, é a maior decepção para a igreja evangélica brasileira, maior decepção para a obra de Cristo aqui no Brasil. Enquanto o povo está focado no templo de Salomão da de Macedo, enquanto o povo está focado no Valdemiro Santiago da Visão, vocês estão por aí escondidinho, ó. Mas a máscara de vocês vai cair também. Já está caindo, filho. Está caindo. O povo era impactado todos os dias. Aí o que é que Deus fazia? O povo era impactado todos os dias. Acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Em outras traduções diz: Deus acrescentava todo dia aqueles que estavam destinados para ser salvos. Eleição, predestinação. Vale aqui deixar um recado. Sila Malafaia, ele está pregando aí desesperadamente contra a predestinação. Tem um vídeo dele, na igreja dele, o senhor Sila Malafaia, dizendo que predestinação não existe. O senhor já leu a carta de Paulo aos Romanos? Pelo visto não. Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. Aos que glorificou, a esses também sim.
Aí o cara está lá: se existe predestinação, Deus é injusto. Se existe predestinação, Deus é isso e aquilo. Cala essa tua boca, rapaz. Na Bíblia existe, está escrito a palavra, o termo predestinação. Leia a carta de Romanos todos, senhores, que vocês vão ver que toda a carta de Romanos gira em torno disso, de eleição, de predestinação, de salvação. Então, queridos, havia um impacto tremendo na igreja. Não por uns sem vergonhas vendendo o evangelho. Isso é impacto negativo. Os mercenários, não. Havia impacto na igreja porque a igreja perseverava na doutrina apostólica, tinha comunhão, partia o pão e vivia a oração. E Deus todo dia, uma igreja dessa, meu irmão, o povo vendo uma igreja dessa, o impacto era tremendo. O evangelho, as cruzadas da igreja apostólica era a vida dos crentes. Era a maior pregação, era o maior impacto. Vidas eram salvas, resgatadas todos os dias. A mensagem de Deus esta noite é para conclamar, convocar com a autoridade do Espírito Santo a igreja que está escondida, 7.000 que estão dentro das cavernas, das covas, sendo sustentado por pão e água, a saírem das covas, das cavernas e irem para as ruas pregar o evangelho e viver o evangelho. Elias, tu não está só, tem 7.000. Glória a Deus. Mas cadê os 7.000? Estão em casa cuidando dos seus negócios. Eles não se dobraram, mas também não querem problema. Então vamos fazer como Gideão. Faz a peneira. Manda voltar para casa quem é covarde. Deixa só 300, é o suficiente. Não precisa de muito. Poucos, com disposição e a graça de Deus, a unção do Espírito Santo, pode fazer muita coisa. Vamos se juntar. Uma nação de 200 milhões de habitantes, 10.000 pessoas, é um pequeno rebanho de cabra. Mas dá para fazer algo extraordinário, irmão. Aí isso vai depender de você. Salvação foi comprada, foi paga, foi te dada de graça. Mas você tem a livre agência de escolher se vai ou não. Para a guerra, para a batalha, para a luta. Vamos ficar de pé em nome do Senhor. A vida de uma igreja verdadeira. Calma aí, Davi, não se desespera não. A vida de uma igreja verdadeira, ela é alicerçada nesses 4 fundamentos: doutrina apostólica, a comunhão, partir do pão e as orações. É isso que se espera de uma igreja, e é isso que a igreja deve mostrar com sinceridade e verdade. Louvemos o Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, é assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família,
vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Senhor, nós fomos confrontados essa noite, confrontados ao que é ser verdadeiramente a igreja do Senhor. Não é apenas um título, um batismo, uma ceia, um crachá de membro, ou mesmo uma função eclesiástica. Vai muito além disso. Nós precisamos, Senhor, restaurar a doutrina apostólica, vivê-la, pregá-la, mesmo imperfeitos como somos. Precisamos viver a comunhão, que a igreja não tem mais vivido, partir do pão, cuidar uns dos outros realmente, e viver a vida de oração. Mas para que possamos viver a doutrina apostólica, é preciso que ela seja ensinada. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então envia, levanta, o Senhor pode, o Senhor é o dono da obra. Também, Senhor, para que haja a comunhão e a ajuda dos pobres, dos necessitados e a expansão da obra missionária, é preciso que cada um, movido com amor e coração, tragam suas contribuições, como a igreja apostólica. Não precisa a gente vender nossas propriedades, basta trazermos aquilo que podemos com amor e com alegria, e trazermos ao Pai, sermos constantes nisso, para que de fato a obra também possa ser constante. Levanta aqueles que vão ajudar, aqueles que vão contribuir. Levanta os que podem dar o pouquinho que podem, por causa da sua condição, mas com amor, sem ficar apertado. Levanta empresários ricos, pessoas de posse, sim, mas além de levantar o recurso, levanta também aqueles que vão se dispor aí, em nome de Jesus. Toca os corações, levanta aqueles que são teus, acorda-os, e nos ajude a viver, aprender essa doutrina, pregá-la, viver, perseverar nela, não mudar, porque o povo foi embora, vamos mudar, não. Vamos perseverar nela, independente das dificuldades, do que pensem ou falem de nós. Sim, nos ajude a viver a comunhão, tirando as indiferenças, colocando o perdão, o amor verdadeiro nos nossos corações, o desapego das nossas coisas materiais, fazer esse trabalho em conjunto, não de forma egoísta só, mas em conjunto. Sim, poderemos fazer mais, e a vivermos esse partir do pão tão maravilhoso. Não é que agora a gente vai ter que almoçar todo mundo junto ali naquele galpão, não, mas é unindo o que temos, para levar em socorro dos que não têm, principalmente os domésticos da fé. Desperta-nos a viver a vida de oração, uma vida intensa, verdadeira, sincera de oração. Em nome de Jesus nós te pedimos isso e te agradecemos. Amém. E graças a Deus, amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Deus maravilhoso. Como é que está aí, Davi? Quantas pessoas aí no número aí? Mais de 240 pessoas, né? Temos mais de 240 pessoas conectadas agora ao vivo, para a glória de Deus.
Eu fiz um programa agora à tarde, a gente chegou a casa, quase 300 pessoas lá, 200 e não sei quanto lá, para a glória de Deus isso. Fazemos quase 3 horas de programa hoje, tá? Ali, interagindo. Teu pai está assistindo? Um abraço para o seu Valdemar, lá em Maranguape. Um abraço, seu Valdemar. Tem um carinho grande pela sua vida, tá? O pai do diácono Gilmar. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, e toda a sua família, para a glória de Deus. Queridos irmãos, deixa eu passar aqui para vocês os avisos, tá? E vocês que estão ouvindo aí, não se atribula não. Tá ruim o áudio, né? Mas tá aí, o Davi gravou ali com qualidade. E amanhã ou depois da manhã essa mensagem já vai estar aí, tá? E depois uns trechinhos pequenininhos também, aqueles trechos que o pirão engrossou mais. Tem que botar os trechinhos que é para chegar lá onde tem que chegar. Irmão, quarta-feira nós temos oração aqui, tá? Das 7 às 8. 7 às 8 da noite nós temos oração. Toda quarta-feira. Você é convidado a vir. Em nome de Jesus. Essa quarta a gente não fez, porque eu estava pintando o galpão, né? Ainda falta pintar o lado de lá. E falta pintar o piso também, né? Esse piso aqui no chão grosso aí. Pintar o piso. Mas deixa eu dizer para vocês aqui uma coisa sincera. Nós temos pessoas que vêm de Caucaia, temos pessoas que vêm de Maranguape, pessoas que vêm de Messejana, de bairros distantes aqui, até da região metropolitana. Por exemplo, quem aqui pegou ônibus para estar aqui hoje? Levanta a mão. Quem pesou vir de carro para estar aqui hoje? Levanta a mão. Quem deu para vir a pé, que mora perto? Pouquíssimos, né? Muito pouco. Eu mesmo sou um que dá para vir a pé. O que acontece? Se a gente conseguisse um prédio num local mais central, ia piorar para nós que mora aqui perto, mas ia ficar melhor para a maioria. Então, se a gente conseguisse um local central, não tenho medo de fazer mudanças. A mudança que eu tinha medo de fazer era sair da minha terra, onde eu nasci e me criei, em Madalena, no sertão do Ceará. Nunca vou sair da minha terra, eu ando da minha terra, eu falava isso. Hoje, para mim, eu estou aqui, Deus de Sérgio Jardel, coloca o Zezinho na frente da obra, agora vai lá para São Paulo, quero você lá um tempo. Vai lá para o Amazonas, vai lá não sei para onde, a gente vai. O apego que eu tinha era lá, não tem mais, para mim agora, tanto faz estar aqui, ali como acolá. E aqui do mesmo jeito. Não estamos presos a esse local não, tá? Aí eu falei aqui, por exemplo, Osório de Paiva, para mim ia ficar meio complicado mesmo, principalmente como pastor que tem que estar lá muitas vezes, né? Mas se é o melhor para a maioria, tranquilo. E para os outros que têm desejo de vir, que mora longe, aí quando vê a dificuldade de vir para cá, de ônibus e tudo mais, então para mim tranquilo. O importante é que fique bom para todos, tá? Então vamos estar orando para que Deus possa mostrar para nós um local mais central, onde seja um acesso melhor, né? Mesmo que distancie um pouco mais para mim e para alguns, tá? Mas não podemos ser egoístas como a gente colocou aqui, ficando meio termo aí para todo mundo, pronto, aí já melhora, né? Já melhora. Então vamos orando aí, tá bom, irmãos? Em nome de Jesus, e deixa Deus operar, tá? Queridos amados irmãos, então sexta-feira nós temos um culto de ensinamento, sexta-feira. Não esqueça de oração em casa, não esqueça também do kit do alimento, tá? Em nome do Senhor Jesus, ok? Não esqueça disso. Queridos, e a gente vai precisar conseguir aí um sonoplasta, alguém que entende de som, para poder vir dar uma organizada aí, para ver se tira esses barulhos, esses ruídos, né? Nós estamos aí, já ganhamos um microfone novo, umas coisinhas aí, estamos esperando chegar aí uma mesa de som boa também, que vai vir, outros microfones também, que vão vir, um cabo, um multicabo, que ele é caríssimo, tá? Que nós vamos colocar essas coisas de som lá atrás, e puxar só o cabo para cá, só para os irmãos conectar aqui. Deus já está trabalhando nisso aí, provendo isso aí, certo? Agora, a questão das transmissões
pela o YouTube, aí a gente vai precisar, esse computador aí morreu, o irmão trocou a peça, trocou, acabou que não prestando. Até fala para ele lá, Zezinho, o Denis lá, que ele disse que ainda está na garantia 3 meses, ainda dá para trocar aí alguma coisa aí. Funcionou, pifou de novo. Mas nós vamos precisar, independente disso, nós vamos precisar de uma máquina, um computador bom, de um processador bom, certo? De câmeras, câmera DSLR, que é a câmera apropriada, tá? Para fazer a transmissão ao vivo. E nós tendo uma máquina boa, um computador bom, com um processador bom, que é que processa rápido, com a internet boa, conectada tudo no cabo, sem ser Wi-Fi assim no cabo. E poxa vida, toda vida me foge o nome. Um aplicativo, tá? Uma interface, alguma coisa do tipo, para fazer a transmissão. Então nós vamos ter uma transmissão boa de qualidade, tá? Para isso a gente precisa, tá, desses equipamentos. E eu vou dizer para você, irmão, eu não quero ficar a vida inteira em meia sola não, tá? Meu projeto é avançar para fazer as coisas cada vez melhor. Se está alcançando vida, salvando gente, essa semana já, além dos povo que está preso nas heresias que estão sendo resgatados, ainda essa semana uma irmã falou para mim: pastor Radel, meu marido se converteu. Aliás, a irmã que falou, o do marido foi hoje já. Pastor Radel, eu me converti ouvindo suas pregações. A irmã era católica. O outro falou: pastor Radel, meu marido já está se convertendo já, ouvindo as suas pregações. Então quer dizer, olha o que é as minhas pregações, do Zezinho, do Gilmar, as pregações, que o vaso é independente, é Deus que está usando a palavra. Então quer dizer, meu irmão, eu não sei se eu vou ver esse irmão um dia aqui, se eu vou me encontrar, não tem problema. Mas o que Deus está fazendo, ninguém pode tirar, ninguém pode arrancar. Então vamos orar, tá? E para Deus providenciar as coisas necessárias para que a coisa venha avançar cada vez mais e as vidas venham ser alcançadas em nome de Jesus. É isso. Então agradeço aqui desde já você que esteve aqui conosco, que essa palavra possa, sabe, lhe perturbar um bocado de dia, lhe atribular, lhe impactar, e a vocês também, em nome de Jesus. Então convido a igreja a se colocar de pé. Dia 21 de dezembro, o aniversário da congregação de Madalena. Vamos passar o dia lá, alugamos um espaço com piscina, vamos passar o dia lá, vamos batizar irmão, vamos tomar banho de piscina, vamos almoçar lá, vamos merendar lá, vamos jantar lá, vamos fazer o culto lá, é tudo lá, que é bem perto da congregação, grande, um espaço muito bonito. Os irmãos que, se tiver alguma novidade aí de ônibus, alguma coisa, eu falo para os irmãos, mas por enquanto a proposta é o seguinte: os irmãos que quiserem ir, que eu quero muito que vocês vá, você tem seu carro aí, seu transporte, junta com mais uns 2 ou 3 irmãos, racha a gasolina e vão, tá? Lá você não vai precisar comprar comida não, lá a comida já tem, pronto lá, nós vamos fazer a comida lá. Agora deslocamento você vai ter que, né, junta aí uns irmãos, divide a gasolina, vai lá, aí você vai conhecer a nossa congregação lá, e além disso nós vamos passar um dia lá, na presença de Deus, em comunhão, os irmãos juntos, tá bom? Então é muito importante que a igreja pense nisso e ore em relação a isso, tá? E em novembro, ei Jacques, não me esquece lá do negócio do ônibus não, viu? O micro-ônibus lá, todo lá. Em novembro, é o aniversário da congregação de Pajuçara, tá? Novembro, aniversário da congregação de Pajuçara, segundo sábado de novembro. Então os irmãos também aqui já devem começar a pensar nisso, para que a gente prestigiar a congregação de Pajuçara, tá junto lá, tá? Deixar esse comodismo rei besta. Vamos lá, onde é, pastor? Vamos lá, o endereço lá, vamos lá, tá, vamos lá, né? Ora, mas você ia lá para o Parque do Raqueiro, passar a noite virando lobisomem lá, não ia não? Quando era de irmã até lá, passar a noite virando lobisomem. Chegar em casa, a mulher estava esperando com um facão desse tamanho nas mãos. Você não tinha medo? Aí não cai bem aqui na Pajuçara, prestigiar a congregação de lá, que vai completar mais um ano. Oxe. Tem cabo aí que escapou muito da mulher nessas noitadas, viu? A mulher pegava o rabo de galo, passava assim, chega e espanava. Mas vamos orar. Ó Deus, quero te agradecer
por esse momento aqui com meus irmãos, te louvar. Pai, muito obrigado por tudo. Que o Senhor tome a frente, nos guie, nos abençoe, debaixo da tua boa mão, em nome de Jesus. Derrama teu poder, tua graça, tua glória, tua presença, e venha, ó Deus, encher-nos com teu Espírito Santo, ó Pai, conduzir nossos caminhos, debaixo da tua boa mão. Nós pedimos isso ao Senhor. Guia-nos, protege-nos, livra-nos, ó Pai, e que a bênção do Senhor esteja conosco hoje e sempre. Dá-nos uma semana abençoada, meu Deus. Abençoa a vida dos lares, as famílias, os casamentos, e desperta a igreja a vivermos esse evangelho, Senhor. E tira a máscara desses hereges aí, Pai. Eu não vou mais medir esforço para combater esses hereges não, porque já é o tempo já de desmascará-los. Que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos livre, ó Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor venha cumprir o propósito para o qual a tua palavra foi enviada essa noite. Leva-nos em paz, livra-nos de todo o mal, que tua bênção esteja conosco hoje e sempre. A igreja que crê diga amém. Deus os abençoe, vão em paz, não peque mais, saúde um ao outro com o Pai do Senhor, tá? E você que acompanhou a gente até agora, obrigado por ter ficado conosco, ok? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Mais tarde, quando eu estiver em casa, sossegado, eu vou ler aí no bate-papo, né? No bate-papo aí, a mensagem de todos vocês, tá bom? Todas, eu leio todas, sempre eu leio todas as mensagens, então eu vou ler tudinho, tá bom? Um abraço, Deus abençoe. Amanhã, de 8 às 10 da manhã, eu estou ao vivo lá na nossa web rádio, www.radiomissãodefé.com, ok? Ou então vai na Play Store e baixa o aplicativo, Rádio Missão de Fé Oficial. A gente vai estar ao vivo amanhã, disponibiliza o número de WhatsApp, e você vai poder falar comigo ao vivo ali, a gente vai conversando, interagindo, e assim vai dando certo, ok? Deus abençoe e fica na paz.